Olá, pessoal! Preparem-se porque hoje nós vamos embarcar numa viagem fascinante direto para o coração do Egito Antigo. A gente vai desvendar os segredos de uma das suas figuras mais icônicas e, vamos combinar, imponentes, Anubis. Com aquela inconfundível cabeça de chacal, ele é um dos deuses mais famosos do Egito. Mas será que a gente conhece ele de verdade? Vamos descobrir juntos o que o torna tão incrível. Olha, a primeira coisa que vem à cabeça quando se pensa em Anubis é morte, não é mesmo? Mas e se eu disser que essa é só uma pontinha da história? Associar ele só com o fim da vida é como olhar para uma pirâmide inteira e enxergar só uma pedra. O papel dele era muito, mas muito mais complexo e, acreditem, até reconfortante. É isso mesmo. Pensem nele mais como um gerente de transição. Ele não era a causa do fim, mas sim o mestre que orquestrava toda a passagem. A especialidade dele era garantir que a jornada entre o mundo dos vivos e o dos mortos fosse segura, respeitosa e, claro, com proteção divina. Então, vamos começar a desembrulhar essa figura incrível. Para entender Anubis de verdade, primeiro a gente precisa olhar para a imagem dele e sacar o que ela realmente significa. A imagem clássica dele todo mundo conhece: corpo de homem, cabeça de chacal. Mas por que um chacal? A resposta é simplesmente genial e mostra como os egípcios eram espertos. Eles observavam muito a natureza e perceberam que os chacais viviam rondando cemitérios, ali na beira do deserto. A associação foi, instantânea. O animal que vigia os mortos se tornou o símbolo do deus que os protege. Uma sacada e tanto. E foi exatamente essa associação que deu a Anubis o seu primeiro e talvez mais antigo papel. Bem antes de Osíris virar o chefão do submundo, era Anubis quem mandava em tudo no pós-vida. Ele era o guardião solene dos túmulos, o grande protetor divino das necrópolis, as cidades dos mortos. Mas a proteção de Anubis ia muito além dos muros de um túmulo. O trabalho mais detalhado, mais especializado dele era com o próprio corpo da pessoa falecida, preparando-o para a viagem mais importante de todas, a jornada rumo à eternidade. Estamos falando, claro, da mumificação. Para os egípcios, preservar o corpo era algo absolutamente essencial. Eles acreditavam que a nossa essência tinha várias partes, como o Ka, que era tipo a nossa força vital, e o Ba, a nossa personalidade. A alma precisava do corpo físico como uma espécie de âncora, um lar para onde voltar. Sem um corpo intacto, a alma ficaria perdida para sempre. E o ritual era de uma complexidade impressionante. Primeiro, tiravam os órgãos internos. Depois, o corpo era todo desidratado com um sal natural chamado natrão. Por fim, ele era todo enrolado meticulosamente em faixas de linho. E quem presidia essa cerimônia sagrada? Sacerdotes que usavam máscaras de chacal, agindo como se fossem o próprio Anubis ali presente. Ele não era só um espectador, ele era um mestre divino da arte da mumificação. Ok, corpo preparado, preservado, e agora? Agora, a jornada da alma podia finalmente começar. O próximo passo era a travessia perigosíssima do submundo, o chamado Duat. A alma tinha que cruzar esse lugar, o Duat. Pense no Duat como se fosse um videogame, sabe? Cheio de fases difíceis, com monstros, armadilhas e desafios em cada canto. Um lugar bem perigoso, onde era muito, muito fácil se perder. E numa viagem tão traiçoeira, quem seria o melhor guia possível? Anubis, é claro. O trabalho dele não acabava na mesa de embalsamamento. Ele segurava a mão da alma, guiando-a pelos labirintos do Duat, protegendo-a dos demônios. Ele era literalmente um GPS divino na escuridão. Depois de sobreviver a todos esses perigos, a alma finalmente chegava ao clímax da sua jornada, o salão do julgamento. Era aqui que acontecia o teste final, o momento que iria definir toda a eternidade. E era Anubis quem conduzia a alma, provavelmente tremendo, até o Salão das Duas Verdades. É aqui que a gente vê uma das cenas mais famosas de toda a mitologia egípcia, e Anubis está bem no centro de tudo, como o grande juiz do destino. No centro do salão, uma balança enorme. De um lado colocavam o coração da pessoa, que para eles guardava cada pensamento, cada ação da vida inteira. Do outro lado, uma coisinha leve, leve. Uma única pena de avestruz, o símbolo de Maat, a deusa da verdade e da ordem. E era Anubis, com sua precisão divina, quem ajustava a balança, garantindo o julgamento totalmente justo.
Tudo se resumia a isso. A vida inteira de uma pessoa pesada contra uma única pena. Dá para imaginar a tensão nesse salão? O coração era leve como a verdade ou estava pesado pelos erros do passado? Qual seria o veredito final? Só existiam 2 resultados possíveis. Se o coração fosse mais leve ou do mesmo peso que a pena, ufa! Significava que a pessoa tinha vivido uma vida justa, a alma estava aprovada e ganhava o direito de viver para sempre no paraíso, o campo de juncos. Mas, se o coração pesasse mais, cheio de maldade, ele era jogado para um monstro terrível chamado Amit, que o devorava. E para essa alma era o fim de tudo. Fim de jogo, literalmente. Mas a história de Anubis, assim como a do próprio Egito, é uma história de evolução. O papel dele foi mudando ao longo dos milênios e o seu legado continua vivo de formas surpreendentes até hoje. Vamos dar uma olhada nessa transformação. Lá nos tempos mais antigos, Anubis era o senhor absoluto do submundo. Só que, com o passar dos séculos, a história de Osíris, aquele rei que morreu e renasceu, ficou super popular e conquistou todo mundo. Aí, Osíris se tornou o novo rei dos mortos. Mas isso não diminuiu Anubis, de jeito nenhum. Pelo contrário, o papel dele ficou ainda mais especializado. Ele virou o braço direito de Osíris, o mestre insubstituível dos rituais e do julgamento. E a história de família dele, gente, é uma verdadeira novela. A versão mais conhecida diz que ele era filho de Osíris com Néftis, a irmã de Ísis, que se disfarçou para seduzir o deus. Com medo da reação do marido dela, Sete, a Néftis abandonou o bebê Anubis. Mas ele foi encontrado e adotado pela própria Ísis, a tia dele. É uma trama de lealdade e traição que dá um filme. Milhares de anos depois, Anubis está mais vivo do que nunca. O visual dele é tão poderoso que ele virou um ícone da cultura pop. Ele está em filmes, em videogames como Assassin's Creed, em livros. E enquanto ele vive na nossa imaginação, a presença real dele continua aparecendo lá no Egito, com arqueólogos descobrindo sua imagem em tumbas e templos o tempo todo, nos lembrando da sua importância. Então, a grande verdade sobre Anubis é esta. Ele não é o deus da morte, mas sim o deus do processo da morte. Ele representa aquela crença profunda de que o fim da vida não era um buraco escuro, mas uma passagem sagrada, uma transformação que merecia ser guiada com honra, com cuidado e com muita sabedoria. A história de Anubis nos deixa com uma pergunta muito forte, que vale até hoje. Para os egípcios, o jeito de fazer a jornada era tão crucial quanto o destino final. E para a gente? Talvez a maior lição de Anubis seja nos lembrar da importância de cuidar bem das transições, das passagens em nossas próprias vidas. É algo para se refletir, não acham?